E entidades médicas afirmam que lockdown é medida extrema, mas com eficácia comprovada. Vamos ver na reportagem da Letícia Santini. Em manifesto divulgado nesta segunda-feira, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira defendem que as medidas de enfrentamento à pandemia devem ser proporcionais à realidade de cada local. Segundo as entidades, o lockdown trata-se de uma medida extrema, mas de efetividade científica comprovada quando não há outras formas capazes de controlar a transmissão comunitária e reduzir rapidamente o número de novos casos e de óbitos. Ainda de acordo com a nota, o bloqueio total de atividades deve ser efetuado somente em algumas situações críticas e quando se fizer necessário por um período determinado, com fiscalização rígida e punição a todos que desrespeitarem. Um dos pontos que mais dividem gestores é a manutenção do ensino presencial. Em debate na Câmara dos Deputados, parlamentares e especialistas concordaram que as unidades de ensino devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir. A representante da Unicef no Brasil, Florence Bauer, defendeu que escolas são os lugares mais seguros para as crianças. Os números mostram, né? As crianças são menos afetadas pelo vírus, elas transmitem menos. As escolas, aliás, em muitos países são vistas um lugar mais seguro, porque tem evidências que mostram que não tem um aumento da transmissão de alunos para alunos, não tem um aumento da transmissão de aluno para os adultos e não tem uma correlação entre a abertura das escolas e o aumento do Covid e das infecções dentro da comunidade. Segundo Florence Bauer, enquanto na média mundial as crianças ficaram 22 semanas fora da escola, no Brasil foram 52 semanas de ensino remoto. A especialista ressalta que, além do impacto na aprendizagem, o fechamento das escolas também tem impacto na nutrição, na saúde e na segurança de crianças e adolescentes. E aí, Vini? Um negócio que eu queria comentar é o seguinte, né? Independente das avaliações aí do lockdown ou não, uma coisa que a gente tem que criticar é a falta de políticas para pessoas que pegam transporte público no país. Boa. Porque mesmo com a fase vermelha aqui em São Paulo, a gente tem visto cenas de pessoas abarrotadas em ônibus, trens, metrôs. Então, isso foi realmente um grande erro de governantes de todo o país que não pensaram nisso, né? Simplesmente decretam o lockdown ou medidas de restrições, mas não pensaram nessas pessoas que precisam trabalhar, precisam sair de casa e ficam aglomeradas nesses transportes públicos. Eu elencaria um outro ponto que eu acho que o Brasil falhou demais. A política de abertura e fechamento do seu espaço aéreo. Tem aqui. Aqui entra quem quiser, sai quem quiser, também, é um negócio, enfim. Também. Adrilles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, brevidade nos comentários, objetividade e, acima de tudo, leveza. Adrilles. A presidente, a premier Angela Merkel, escolheu a dedo especialistas que referendassem as atitudes catastróficas do seu governo quando impôs lockdown na Alemanha. Não adiantou nada, os números da Alemanha são péssimos. Eventualmente, estudos da UCLA, Stanford, Harvard, pesquisadores renomados como Michael Levitt, John Ioannidis, condenam drasticamente o lockdown pelos seus efeitos de miserabilidade, aumento de pobreza, depressão e angústia nas pessoas. Lockdown é uma utopia. Você se enfia dentro do buraco, você não sai nunca mais. Enquanto você não sai nunca mais, você vai morrendo totalmente. Joel. É isso. O consenso científico está se estabelecendo, está muito Tem claro. consenso. Lockdown é um remédio amargo, mas em situações extremas, necessário. Máscara funciona. Só sairemos dessa crise, dessa pandemia, por meio da vacina. Esse é o caminho político. Agora, o que a gente deveria estar fazendo, o Vini tocou com razão, precisamos ter aumento de oferta do transporte público, precisamos não tem ter lockdown, controle, na verdade. precisamos ter controle Eles fazem o do espaço contrário, aéreo. eles tiram o transporte. É um erro, deveria ter aumento de erro. pagar dinheiro para aumentar a oferta do transporte público, para diminuir a aglomeração ali. E Isso por aumenta. fim, o que não foi feito também, a política de rastreio dos contágios é outra falha da gestão pública brasileira. Muito bem.